18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente na Mix. Seguindo a programação agora com 18 horas a partir de agora comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais legal, somente com a sua companhia, gente, mande aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra aí como é que já tá os preparativos para a ceia de Natal pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a mesa, como é que tá na sua casa, como é que tá a festa, como é que tá a ceia, a árvore de Natal. Manda pra gente. A gente quer saber como é que você vai passar essa véspera aí de Natal. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 8 minutos. Vamos falar com o repórter André Meirelles, saber como é que está a movimentação no trânsito. André, não parou de chover desde ontem. Conta pra gente as ocorrências. Isso mesmo, Karime e Kennedson, agora há pouquinho, né, que parou de chover, mas desde ontem realmente aquela chuvinha, né, como o pessoal fala, para lavar a alma. Boa noite para todos. Olha, falando de trânsito em primeiro lugar, a gente percorreu as principais vias aqui da capital amazonense, Huberto Calderaro, Djalma Batista, Avenida das Torres, Torquato Tapajós, Constantino Neri, todas as vias têm um grande fluxo de veículos, mas está com excelente fluidez, né? A gente fala isso que é raro, né? Porque é véspera de Natal, muita gente ainda está naquela correria aí no trânsito para tentar alcançar alguma coisa aberta. Lembrando que agora às 18 horas, todos os shoppings encerrando aí, né? Fechando nesse momento, supermercados também, mas a gente conseguiu acompanhar alguns supermercados DB que vão funcionar até às 7 da noite, né? Uma utilidade pública aqui para aqueles atrasadinhos, esqueceram de alguma coisa aí para ceia, pode correr aí para os supermercados DB que funcionam até às 7 da noite. Inclusive a gente passou por um deles agora, tá bastante movimentado. Agora a gente vai falar sobre essas ocorrências de chuvas, né, intensas que caíram aqui sobre Manaus nessa quarta-feira, véspera de Natal, provocaram aí 4 ocorrências, isso até às 3 da tarde. Todas foram atendidas pelo Centro de Cooperação da cidade por meio do Disque 199, que é o canal direto da Defesa Civil, que inclusive funciona 24 horas. Os dados dizem aí que os bairros mais afetados com chuva e volume alto de chuva foram os bairros Santa Etelvina, Puraquequara, Redenção, Colônia, Antônio Aleixo e Santa Luzia. Essas ocorrências registradas foram de infiltração na Zona Oeste, um desabamento de casa na Zona Sul e 2 rompimentos de poeiro na Zona Leste aqui da capital amazonense. Todas essas chamadas foram encaminhadas para as equipes da Defesa Civil Municipal que estiveram ali no local para garantir ali a segurança da população. Então, segue aí também, em caso de emergência, a orientação é ligar imediatamente para o Disque 199 da Defesa Civil, que funciona 24 horas. Vê que choveu, chegou aquele alerta da Defesa Civil, vê que está numa situação de perigo, de risco, pode ligar para 199 até mesmo, né? Por que não? Para o Corpo de Bombeiros. Então essas foram as ocorrências de hoje. Agora a gente lembra aqui uma situação. Tem programação hoje que está começando agora, Karime, Kennedson, às 18 horas, né? As igrejas católicas de Manaus divulgaram aí um cronograma de celebração pro Natal, que é a data que marca o nascimento de Jesus Cristo e representa um dos momentos mais solenes do calendário cristão. Então tem opções em diversos bairros. E essas missas ocorrem hoje, que é a véspera de Natal, e também amanhã. Por exemplo, a gente esteve agora há pouco ali na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, ou então conhecida como Igreja Matriz, ali no centro da capital. E hoje, às 6 da tarde, já começou essa programação. Tem programação hoje, tem programação amanhã, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Muito boa noite a todos, estamos aqui na Igreja da Matriz, no centro da capital amazonense, para trazer essa programação que vai acontecer hoje na véspera e também amanhã no Natal. Estou aqui com o diácono Edson Ferreira, que vai falar toda essa programação especial. Muito boa noite. Boa noite a todos e todas, queridos irmãos e irmãs. Seja sempre bem-vindo à Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz. E convidamos a todo e toda a participar desta grande celebração. Hoje, dia 24, às 18 horas, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.
que será presidida pelo arcebispo cardeal Dom Leonardo Stein. Participe. E amanhã, dia 25, às 10 horas, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, também presidida pelo cardeal Dom Leonardo Stein. Participe. Agora, para encerrar, faça esse convite a quem nos acompanha nesse momento, falando do endereço. Meus irmãos e irmãs, telespectadores, que também estão nos vendo da Mix, convidamos todos e todas a participar hoje, às 18 horas, dessa grande celebração, da celebração do Natal do Senhor. Venha você, traga toda a sua família para participar desse grande momento. Então tá aí, feito esse convite especial. Volto com vocês. Tá aí, a gente conferiu a fala do Edson Ferreira, diácono ali da Igreja Matriz. Então tá feito aí esse convite também para quem tem essa fé cristã comparecer lá ou também em outros bairros. Daqui a pouco a gente tem mais informações, movimento, trânsito, Karine, Kennedson. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje. Polêmica entre secretário estadual de Cultura e Liga das Escolas de Samba coloca em risco o Carnaval 2026. Ceia de fim de ano, supermercados projetam um crescimento de até 15%. Ex-presidente Bolsonaro é internado para cirurgia de hérnia umbilical. Natal deve ser marcado por muita chuva e Defesa Civil emite alertas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. Gente, durante o programa de hoje nós vamos conferir aí o que as pessoas pediram para o Papai Noel. Pedido dos manauaras, não é, Kennedson? Pois é, Karime, olha só, o repórter André Meirelles, ele foi às ruas de Manaus nessa véspera de Natal para saber das pessoas, os nossos ouvintes da Mix, né? O que eles pediram de presente para o Papai Noel. Vamos ouvi-lo? Meu nome é Adriano Jorge, minha profissão é almoxarife. Eu escolheria sabedoria para a minha vida, né? Assim poder, quem sabe, ajudar o próximo. Se fosse um bem material? Um bem material? Uma casa. Tem um motivo específico? Porque eu moro alugado, né? No caso, e aí é um pouco difícil, né? A gente trabalhar e poder manter a família, manter aluguel. João Batista, Pedro Martins, autônomo. Se o Papai Noel chegasse e falasse assim pro senhor, o que o senhor quer ganhar de Natal? Primeiro que a minha saúde, mano. Depois já prosperar da mão de Deus. Se fosse um bem material? Um carro. Em lugar de agradecer a Deus, dá vontade de Deus também. 18 horas. Tá aí a participação do nosso público, a gente aqui comentando, sabe? Você vê, né? O que primeiro passou na cabeça das pessoas foram bens que a gente não pode comprar. Sabedoria e saúde, né, Kennedson? Que legal. Com certeza, são motivos bem plausíveis, né, Karine? Sim, pedidos com certeza, interessantes. Se eu pudesse ajudar nesse processo aí, com certeza, só pela escolha dos primeiros pedidos, beleza. O resto vocês vão ser contemplados também. Vai conseguir com prosperidade, sem dúvida alguma. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. 18 horas. Bom, ainda estamos em 2025, mas já temos polêmica e confusão para o Carnaval de 2026. A polêmica envolvendo um secretário do governo, Wilson Lima. Isso depois das declarações feitas pelo secretário de Cultura do governo do estado, Caio André. Em entrevista ao portal Radar Amazônico, ele afirmou que não há cronograma definido para o evento e que a elaboração não caberia para a Secretaria de Cultura, né, Kennedy? Pois é, Karime, só que essa declaração, ela acontece justamente no meio dessas denúncias feitas pela Liga Independente da Escola de Samba do Amazonas, que aponta falta de planejamento, falta de diálogo e também definições claras por parte da Secretaria de Cultura. Segundo a Liga das Escolas, a situação ela compromete diretamente a organização do desfile e coloca em risco até o Carnaval de 2026. Tem que voltar igual aquela época passada, Karine, Carnaval de rua. Pois lá no Sambódromo não vai ter mais. Vai ser Carnaval de rua. Que bagunça, né, gente? Essa
essa situação acende aí o alerta entre artistas, dirigentes e trabalhadores do samba, que temem os prejuízos irreversíveis para o espetáculo e toda a cadeia cultural envolvida com esse desfile da escola de samba. Quem está acompanhando o assunto é a repórter Nathalie Moraes, que traz os detalhes pra gente agora aqui ao vivo no 18 horas. Então, Nathalie, o secretário de Cultura do governo Wilson Lima, ele pode cancelar o Carnaval de 2026, gente? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedy, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Antes de mais nada, desejo a todos um Feliz Natal. Karime, e o Carnaval, parece até que a gente está antecipando as datas. Hoje a gente está na véspera de Natal falando de Carnaval, porque a confusão já está armada, a gente pode dizer assim. Inclusive, Karime, a informação que foi repassada pelo presidente da Liga das Escolas de Samba aqui do Amazonas é que nesse momento os artistas, né, que trabalham nas escolas de samba, que atuam dentro dos barracões, estão impedidos de trabalhar. Eles estão com seus trabalhos paralisados por conta da falta de planejamento e organização por parte da Secretaria de Cultura do Amazonas. Entre as principais críticas que foram trazidas aí pela Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial Amazonense, a falta de um cronograma oficial. Não existe, né? Não teve nem ainda a escolha da corte do Carnaval, não se sabe se isso vai acontecer, quando vai ocorrer. E aí também, né, tiveram algumas imposições de regulamento. Hoje nós temos aí 8 escolas que fazem parte do grupo especial, porque a gente sabe, durante o Carnaval, né, são pelo menos 3 dias de desfile, 2 dias com os grupos de acesso e no sábado gordo de Carnaval, como a gente costuma chamar, é o desfile com as 8 escolas, que são elas aí, a Grande Família, a Mocidade Independente de Aparecida, a Presidente Vargas, Vitória Régia, as Andanças de Cigano, né? E aí, Karime, no meio, Unidos de Alvorada, Vila da Barra e Reino Unido da Liberdade. E aí, Karime, no meio dessa história toda, muita gente está dizendo, o secretário de Cultura está dizendo que não existe um consenso entre as 8 escolas. Mas já que não existe um consenso entre as 8 escolas, por que a maioria não pode vencer? O presidente da Liga das Escolas de Samba afirma que 5 das 8 escolas já entraram num consenso. Ou seja, a maioria. Exatamente, Kennedy. E parece que essa situação não vem sido aceita pelo secretário Caio André, que é o atual secretário de Cultura aqui do Amazonas. E aí o que ele afirma é que as escolas não estão definindo um regulamento para o Carnaval. Só que o regulamento já está aí, ele já existe, né? O que precisa ser definido só são as datas. Vai ter a escolha da corte? Não vai. Até porque a gente sabe que envolve questões de patrocínio, liberação de verbas, né? Para muita gente o Carnaval pode ser só uma brincadeira, mas não é, gente. Existe o Carnaval, toda uma logística, né, e uma cadeia produtiva. Exatamente, uma cadeia produtiva gera muito emprego, gera renda. As escolas estão cumprindo com os seus ensaios, mas até agora ninguém tem a certeza se vai conseguir entrar na avenida. A gente separou aqui um trechinho da fala do Roberto Simonetti, ele que é o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial aqui de Manaus, ele que conversou com o portal Radar Amazônico, e a gente separou um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. O calendário foi mandado para a secretaria e nada foi providenciado. O resto está tentando empurrar o Carnaval, tirar a autonomia das escolas de samba, que elas que fazem o espetáculo, elas que fazem tudo, entendeu? E está tudo parado, porque ele quer administrar o Carnaval, ele quer fazer Carnaval, ele quer decidir regulamento. O regulamento não se decide por ele, se decide pelas escolas de samba. Nem Liga, nem nós somos da Liga, se metemos no regulamento. É discutido entre 8 escolas de samba do Grupo Especial. O secretário Caio André está querendo ser hoje o dono das escolas, só pode decidir por outra escola. Aí você vai falar com eles, não, a secretaria não faz nada, a secretaria não fez nada, não decidiu nada. Como não decidiu? 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Roberto Simonetti, presidente da Liesa, e aí, inclusive, Karime, ele também denunciou a ausência total de repasses financeiros às escolas, que até o momento, né, eles já tentaram conversar aí com a Secretaria de Cultura, defendendo que o regulamento já existe, que existe um consenso entre as 5 escolas que poderia já ser repassado, mas até agora nada. Inclusive, o secretário
de Cultura, Caio André, foi até as redes sociais e negou aí essas acusações. Ele afirmou que não existe um cronograma definido, porque as escolas não entram em consenso e que não cabe à Secretaria de Cultura estabelecer esse regulamento. Ou seja, Karime, o carnaval vai chegar, o carnaval vai se aproximando e a gente vem acompanhando, vai continuar acompanhando aí esse impasse entre a Liga das Escolas de Samba e a Secretaria de Cultura. Mas a gente torce para que realmente fique tudo bem, porque é aquilo que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Muita gente depende do carnaval, né? Muita gente realmente precisa daquela renda. São artistas que vêm de Parintins, aquela costureira dos bairros que espera ali para fazer a fantasia das alas, e esse dinheiro até agora não foi repassado, e a preocupação maior realmente com o futuro da festa popular. Será que as escolas de samba vão ter tempo hábil para confeccionar as fantasias? Pois é. Geralmente no tempo normal a gente já vê algumas alegorias com defeito, algumas roupas mal acabadas. Imagina, né? Na correria se vai ser. Gente, é uma falta de respeito absurdo com essas pessoas, e principalmente com patrocínio. A gente sabe que são festas que dependem também de patrocínio de grandes empresas. Qual a credibilidade desse governo e que está deixando para o carnaval? Como é que ano que vem as empresas de repente vão querer investir no carnaval se não sabe que é uma bagunça? Que de repente o secretário de Cultura, o Caio André, faz essa confusão danada, essa instabilidade, essa polêmica desnecessária, e coloca em risco a credibilidade de uma festa como é o carnaval, em que muitas pessoas precisam faturar, precisam desse dinheiro, trabalham esperando o lucro dessa festa, desse período, sabendo que que vem um dinheiro certo do governo do estado do Amazonas. Agora, com esse impasse, qual grande empresa vai querer investir, vai querer patrocinar? Ou seja, vamos aguardar, e é claro, a gente espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível, porque a essa altura do campeonato, 24 de dezembro, já está comprometendo a escola, né? O desfile das escolas de samba. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Agora mudando de assunto, Karime, para falar sobre agências bancárias. Elas funcionaram hoje pela manhã, do horário de 9 até as 11, horário de Brasília. E amanhã, dia 25, todas as agências do país vão ficar fechadas. Contas ali, carnês, com vencimentos nessa data, eles podem ser pagos depois de amanhã, dia 26. E aí não vai ter cobrança de juros, não vai ter essa taxa de juros. E os bancos, eles vão abrir normalmente no dia 26, sexta-feira. E as agências do INSS, hoje, no dia 24, funcionaram até as 2 da tarde, horário de Brasília. Vão fechar nessa quinta-feira, dia 25. As atividades voltam normalmente na sexta-feira, dia 26. O telefone 135 está disponível para informações durante o feriado. As agências dos Correios vão ficar fechadas no dia 25. As entregas de cartas e correspondências também não vão acontecer nestes dias, segundo os Correios. Tudo volta a abrir normalmente na sexta-feira, dia 26. As agências que abrem aos sábados também seguirão os horários normais. E segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não. Em geral, as casas ficam abertas até o dia 24, até as 2 da tarde. Só reabrem no dia 26, o que também deve acontecer. 18 horas. As festas de fim de ano, com certeza, Karime, Nathalie, todos que acompanham aqui 18 horas, aquecem, né, as vendas nos supermercados, e o setor, ele projeta até um crescimento bem grande, viu, Karime? 15% no consumo das famílias, que é um levantamento, Karime, da Associação Brasileira de Supermercados. Um aumento bom, 15% já é significativo. O estudo, Kennedson, também mostrou que os preços da cesta natalina estão em média 3,5% mais caros do que o ano passado, e com destaque para as aves, como peru, tender e chester, que tiveram aumento médio de 5,8%. Diante desse cenário, a repórter Vanessa Lima, ela acompanhou como o consumidor ele tem lidado com os preços e quais são os produtos que mais pesaram no bolso, e também de quem foi às compras nessas últimas horas, Karime, antes do Natal. Com certeza foi correria, né? Conta pra gente os detalhes, Vanessa.
Gente, as festas de fim de ano já chegaram com tudo e junto com elas aquele movimento clássico nos supermercados. Carrinhos cheios, listas enormes e gente correndo atrás dos ingredientes da ceia perfeita. A fisioterapeuta Isabela Mello já está contando as horas para as comemorações. O que não pode faltar é o peru, o pernil. Esses itens já foram comprados, mas falta os acompanhamentos ainda. E não é só impressão. Novembro e dezembro realmente fazem os supermercados ferverem. Muita gente aproveita a primeira parcela do 13º para garantir tudo com antecedência, como o funcionário público Cirilo Neves, que já fez as suas compras para não deixar nada para a última hora. Os itens da ceia de Natal já compraram, já estão, esse antecipei de novembro, e quando saiu o 10º. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo das famílias deve crescer cerca de 15% nesse período. Agora, tem um detalhe importante. A cesta natalina está um pouco mais cara esse ano, cerca de 3,5% acima do valor de 2024. E o grande vilão dessa alta são justamente as proteínas típicas da época. Peru, tender, chester e cortes especiais, que tiveram um aumento médio de 5,8%. Segundo o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, esse movimento é bem comum e já esperado nessa época do ano. São produtos altamente sazonais, com demandas mais pressionadas, custos logísticos maiores e, em alguns casos, dependência do câmbio, como é o caso do bacalhau. Por isso, mesmo em um ambiente de alívio nos preços da alimentação, é comum que o chester, o peru, o tender, cortes especiais registrem aumento acima da média. Aqui em Manaus, o clima já é de festa total. Os supermercados estão lotados e entre os campeões de venda estão as cidras, as caixas de bombons especiais, os panetones, as aves natalinas e os vinhos. Com o mercado aquecido e o clima festivo tomando conta, a contagem regressiva pro Natal e pro Réveillon segue firme. E agora é só escolher os ingredientes e deixar a mesa pronta para celebrar. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Ainda nesse clima de Natal, Karime, a gente foi às ruas para saber o que as pessoas pediram de presente pro Papai Noel. O que você pediria, Karime? É isso aí, eu acho que sabedoria, igual um ouvinte nosso pediu e a gente cobriu o programa com sabedoria, né? É maravilhoso, hein? Vamos lá, o repórter André Meirelles foi às ruas e vamos ouvir mais desejos de Natal dos nossos ouvintes. Vamos lá. Silvio Mariano. Eu trabalho em 2 empregos, na verdade. Papai Noel viesse assim, ó, o que você quer ganhar de Natal? Eu tava precisando do veículo, né? No caso, né? Era isso. Algum motivo específico? É porque a gente anda de ônibus, né? Fica muito ruim, né? O ônibus, tava pegando ônibus, entendeu? Isso. Mais uma necessidade, mas aí complementaria já com uma ajuda, né? Meu nome é José Lucas, eu sou conferente de carro. Se Papai Noel aparecesse aqui e dissesse qual presente que você queria ganhar? Queria um PS5, só pra curtir esse Natal e esse Ano Novo aí, só na manhã. 18 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou nesta terça-feira que a bandeira tarifária entre janeiro de 2026 será verde, Karime, ou seja, sem custo adicional na conta de energia dos consumidores. A última vez que a bandeira tarifária esteve verde foi no mês de abril. Vai ser um alívio para janeiro, né, gente? Olha aí, até o mês de dezembro a conta de luz teve custo adicional da bandeira tarifária amarela, que cobra R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Mix. Natal é sinônimo de confraternização e ser entre as pessoas queridas, mas ter uma mesa farta nem sempre é possível, né, gente? Os produtos tradicionais nessa época do ano, eles estão muito mais caros. Pois é, Kenis. Agora, será que dá pra gente deixar a ceia de Natal e o Ano Novo mais barato, mais saborosa e ainda bem saudável, usando produtos regionais aqui da nossa terra? Eu acho que sim. Odineia Araújo, ela traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Odineia, quais alimentos regionais do Amazonas podem fazer bonito na mesa de Natal desse fim de ano? Bom, os produtos são diversos e vão desde o pirarucu até as castanhas. E o segredo está justamente na escolha dos alimentos regionais que unem sabor, tradição e muita saúde na ceia de fim de ano. A dica é da médica nutróloga Bruna Dávila e ela explica que ingredientes como o pirarucu são ótimas fontes de proteínas e gorduras boas, ideais para pratos principais, por exemplo. Quando a gente pensa em alimentos regionais para agregar
sabor e trazer saúde no momento das ceias de final de ano, logo nos vem à cabeça o nosso pirarucu, a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, como queiram chamar, o cupuaçu, a macaxeira. É então importante lembrar que eles são aliados na questão de nutrientes, de melhoria da imunidade, de melhoria da função intestinal, mas que nós temos que saber utilizá-los. No caso, por exemplo, do pirarucu, é uma ótima fonte de proteína de alta qualidade, com boas gorduras, assim como a nossa castanha. Nossa castanha também é uma fonte de boa gordura, mas também tem muitas calorias. A castanha do Brasil pode entrar em farofas e aperitivos, trazendo um reforço importante para a imunidade por ser rica em selênio. Para a sobremesa, as opções não faltam. Açaí, cupuaçu, maracujá e abacaxi são frutas versáteis, cheias de antioxidantes e que podem ser usadas em doces leves ou até em molhos para carnes. Já a macaxeira é um carboidrato natural que dá saciedade e pode substituir muito bem as massas mais pesadas. A nutróloga Bruna Dávila alerta, porém, o cuidado está no preparo, evitando exagerar no açúcar, no sal e também no álcool. Mas vale lembrar, gente, que tudo isso é super importante, mas a gente precisa fazer com que essa escolha seja uma escolha consciente, né? Com quantidades adequadas, porque é aquela tal, quando a gente come um pouquinho de cada coisa, a gente consegue comer de tudo. E vale lembrar que para aqueles que estão em tratamento por alguma condição de saúde, pergunte do seu médico, verifique as quantidades para que não tenha excessos e não tenha aí alterações depois dessas alimentações. Temperos naturais como cheiro verde e cebolinha ajudam a realçar o sabor e ainda facilitam a digestão. Segundo a médica, é possível aproveitar as festas com equilíbrio, comer com atenção, montar o prato com consciência e evitar excessos repetidos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h33. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, segue aqui com a gente, né? E por falar em segue, continua gerando polêmica e até indignação a fala do governador Wilson Lima, afirmando que o maior legado da gestão dele vai ser na área da saúde. Pois bem, agora o deputado estadual Wilker Barreto se manifestou também, não foi isso? É isso, Karime. Mais uma vez, boa noite para você, para o Kennedson e para os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. O deputado estadual Wilker Barreto usou as redes sociais para contestar a fala do governador Wilson Lima. Para quem não está entendendo nada sobre o assunto, há 2 dias atrás, o governador Wilson foi até o portal Radar Amazônico, onde ele conversou com a jornalista Anne Margarete, e ele afirmou, Karime, que o maior legado da sua gestão desses 7 anos, onde ele está à frente da administração do Amazonas, é a saúde do Amazonas. Mas a gente fala diariamente aqui no programa 18 horas que a saúde, infelizmente, vai de mal a pior. E chega a soar até como ironia, afinal de contas, a gente, né, dói até de lembrar, mas nós fomos o estado onde mais pessoas perderam suas vidas durante a pandemia. Foram mais de 14 mil mortos. E aí, como é que a pessoa tem coragem de abrir a boca e dizer que o maior legado é na saúde? Né? Então, dessa vez, o deputado Wilker Barreto veio até as redes sociais para contestar essa fala e eu separei um trechinho para os nossos ouvintes conferirem. Vamos ouvir. Mas, governador, é uma falta de respeito para com o povo. Peraí, a saúde não tá boa. Queria que assim estivesse, porque eu não torço quanto pior, melhor não. Mas não falar a verdade, dar entrevista, botar em comercial que a saúde no Amazonas é uma referência, me desculpe, é uma falta de respeito para com aqueles que já sofreram e foram vítimas e com as pessoas que estão sendo vítimas nesse exato momento pela desassistência, falta de medicamento, atraso de salário de fornecedores, unidades superlotadas e uma maquiagem literalmente da propaganda. Então, não dá, me desculpa, não dá para aceitar calado um comentário desse. Na minha opinião, infeliz. Foi
tratando com respeito para com a população que precisa do SUS, que precisa para salvar sua vida. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala, um trechinho, né, da publicação feita pelo deputado estadual Wilker Barreto. A gente realmente, né, é aquela coisa que a gente fala meio que todos os dias aqui no 18 horas. Não se faz saúde com palavras, né? A gente não tem como eu vir aqui dizer que a gestão na saúde tá a mil maravilhas, porque na realidade a prática é bem diferente. A gente tem hoje profissionais com pagamentos atrasados, casos de negligência sendo noticiados diariamente, superlotação nas unidades de atendimento, falta de medicamentos, falta de profissionais especializados e capacitados dentro das unidades e por aí vai. Falta de estrutura. Falta de estrutura. É realmente um caos que já dura 7 anos. Exato. Bom, só para contextualizar mais, a saúde pública nunca esteve numa situação tão precária, histórico a crise da saúde pública no estado do Amazonas. Lembrando que nós já entramos na pandemia com a saúde em colapso. Eu sempre lembro aqui, o Dr. Mário Viana, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, já havia pedido intervenção federal na saúde pública do estado antes da pandemia. Depois foi piorando, porque antes da pandemia tivemos greves, muitos profissionais deixaram o estado do Amazonas. Agora, quando o governador resolveu passar a administração de hospitais importantes, como 28 de agosto, para uma organização social, foi uma outra debandada de médicos. Nós aqui no estado do Amazonas, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, temos a menor média de médicos em relação a 100 mil habitantes do país. Nós estamos aqui com déficit também de número de médicos. Nenhum profissional quer continuar trabalhando para um governo que não paga e não dá o menor condições de trabalho. O que nós temos, sim, é um número absurdo e crescente de mortes dentro dos hospitais do governo do estado do Amazonas, fato que foi confirmado essa semana também pelo Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas. Infelizmente, essa afirmação, o que eu posso falar aqui é prestar a minha solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos dentro dos hospitais do governo do estado do Amazonas. Vamos seguir aqui, Kennedson. Vamos lá, nos últimos dias, o nome do ministro Alexandre de Moraes domina as redes sociais e também os noticiários agora. O motivo é a suspeita de possível interferência do ministro no caso do Banco Master, que envolve valores bilionários, dinheiro aí da Previdência, inclusive que tem da nós aqui do Amazon Prev. Bom, vamos lá. Agora o Superior Tribunal Federal vai fazer uma acariação do caso e, claro, no meio disso tudo, pedidos de impeachment do ministro ganham força. Conta mais pra gente, Kenneth. Com certeza, Karime, esse é o caso do Banco Master, que tanto já preocupou a população amazonense por conta desse investimento da Amazon Prev no Banco Master, Karime. E esse caso, de modo geral, não tem apenas investimentos da Amazon Prev daqui do Amazonas, mas também de vários outros estados brasileiros. E o caso do Banco Master, ele deixou de ser apenas um escândalo financeiro e virou uma crise institucional. Hoje foi divulgado através do blog do jornalista Theo Cury da CNN Brasil que o ministro Dias Toffoli ele determinou essa acariação para poder confrontar essas versões sobre a suspeita de fraude de 12,2 bilhões de reais. E essa acariação, ela vai acontecer agora, já na próxima terça-feira, ou seja, é algo que vem acontecendo de forma veloz. O ministro Dias Toffoli quer essa certeza para poder conferir essas versões. Vai acontecer às 2h da tarde por videoconferência e vai colocar frente a frente Daniel Vorcara, o dono do Banco Master, e também o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco BRB, e Ayrton de Aquino, diretor do Banco Central do Brasil. Quando o STF ele manda fazer essa acariação, com certeza não significa que seja apenas uma coisa pouca. Ou seja, isso significa que existem dúvidas nesse momento e que essas versões apresentadas entre os personagens desse caso não estão batendo. E ainda existe também outras informações que ainda precisam ser esclarecidas. Por exemplo, aí é que entra o nome do ministro Alexandre de Moraes, porque segundo reportagens do Globo, do Estadão, reportagens da CNN Brasil, apontam que Moraes ele teria ligado pelo menos 6 vezes em um único dia para o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para poder saber o andamento da compra do Banco Master pelo BRB.
pelo BRB, ou seja, isso já sugere inclusive a jornalista Malu Gaspar, ela fez esses levantamentos, esses questionamentos acerca sobre essa atribuição de um ministro do Supremo Tribunal Federal de poder intervir numa questão que é mais que institucional, que envolve privado. Exato, é uma negociação aí, né? entre Banco Central, entre BRB, entre Banco Master. Sim. Então você percebe que isso aconteceu no momento em que o Supremo Tribunal Federal analisava as circunstâncias, a CPMI do INSS também estava analisando essa situação do dinheiro da Previdência, entrou também o Banco Master, então tudo isso aconteceu nesse mesmo tempo, ou seja, as dúvidas, elas ainda pairam no ar. O ministro Alexandre de Moraes, ele negou tudo, disse que essas reuniões que ele teve, negou ligações, disse que as reuniões que teve foi apenas para discutir sobre a lei Magnitsky, que foi aquela lei americana aplicada contra ele e também outros ministros, só que a questão é que existem muitas coisas que ainda não foram esclarecidas, as pontas permanecem soltas e agora essa posição de impeachment, essa possibilidade de impeachment, ela ganha mais força da oposição no Congresso e com certeza isso vai se tornar uma pauta daqui para frente e vai ser algo rápido, porque todos os dias agora os noticiários só falam inclusive em Alexandre de Moraes, e uma informação que eu obtive do portal Metrópolis é que inclusive o Bolsonaro ele não teria dado entrevista ao Metrópolis, que aconteceria ontem, para evitar que o assunto Alexandre de Moraes saia do hype. Porque se Bolsonaro fala agora pro Metrópolis, ou seja, já apaga a história do Moraes e entra a história do Bolsonaro. Então dizem que foi uma estratégia, isso daí não tem nada confirmado nesse momento. Bolsonaro afirmou que foi por questão de saúde, mas os bastidores, todo mundo fala outra coisa. Fala completamente diferente e faz sentido bastante. Sem dúvida. Nathalie, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu para passar por uma cirurgia de hérnia umbilical. Ele saiu hoje lá da Superintendência da Polícia Federal, inclusive sob forte esquema de segurança. Conta pra gente como é que funciona isso, esse protocolo nesse tipo de situação, Nathalie. Então, Karime, né, o Bolsonaro realmente foi internado na manhã de hoje, depois de receber aí a autorização do ministro Alexandre de Moraes, olha aí falando dele de novo, né, pra deixar aí a Superintendência da Polícia Federal. Essa foi a primeira vez, Karime, que ele deixou a PF depois de 32 dias preso. E aí o que acontece? Ele vai poder ser acompanhado nesse período. Inclusive, os policiais federais estão nos corredores do hospital. O hospital ficava pelo menos 5 minutos lá da sede da Polícia Federal. Mas mesmo sendo um percurso muito curto, Karime, foram mais de 15 batedores lá para a porta da PF para acompanhar esse deslocamento, né? A gente pode dizer assim, essa transferência do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro até o hospital, e ele está sendo acompanhado aí pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também o Alexandre de Moraes autorizou ali a visita dos filhos Flávio, Carlos, Jair, Renan e da Laura, né? A equipe médica que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado no DF Star lá em Brasília, inclusive, soltou um boletim agora à tarde, Karime, dizendo que essa transferência foi um sucesso, que ele está bem e que a cirurgia para a retirada de uma hérnia bilateral deve ser realizada nesta quinta-feira às 9 horas da manhã, né? Ele tá agora já entra para aquele processo de adaptação, de preparo para a cirurgia, até porque vai ser uma cirurgia com anestesia geral, né? Então a gente sabe que existe aí todo um preparo que deve ter pelo menos 4 horas de duração esse procedimento cirúrgico, e aí a previsão é que ele permaneça internado pelo menos até o próximo sábado, se tudo correr bem. Mas nesse processo vale a gente reforçar que a Polícia Federal permanece nos corredores do hospital, e quando ele for liberado, ele não conseguiu a prisão domiciliar, não foi autorizada pelo ministro, ele volta para a sede da Polícia Federal, Karine. Agora o detalhe dessa história, né? É que na sala de cirurgia, por exemplo, não pode ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico, não pode ter celular, TV, qualquer radiotransmissor. Ele não foi autorizado nenhum tipo de contato, né? Ele não pode ter contato com nenhum equipamento eletroeletrônico. Essa foi uma das exigências, a gente pode dizer assim, do STF. Tá certo. Kenneth, e vamos lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai fazer o pronunciamento
pronunciamento tradicional à nação nesse dia 24, a véspera do Natal. O que a gente pode esperar? Inclusive falando que estamos no ano de véspera de eleição, né? E a Michelle também, tá? Ela também vai fazer o dela. Ela foi lá e falou, Lula vai fazer, eu também vou falar, mas só que não é Bom, mas o Lula é o presidente, né? O atual presidente da República. O que a gente pode esperar desse discurso tradicional do chefe maior do Estado? Então, para começar respondendo a sua pergunta, o conteúdo ele ainda não foi antecipado e vai acontecer hoje às 8h30 da noite, horário de Brasília, com duração de pelo menos 6 minutos e 39 segundos. Ele já foi gravado, já tem aí esse conteúdo gravado, editado tudo bonitinho para poder ser exibido nas rádios, TVs e diversas outras plataformas, e até agora não tem essa confirmação oficial do que vai ser a expectativa, mas a questão é que ele vai divulgar o balanço, Karime, das principais ações do governo ao longo do ano e também, além de reforçar uma mensagem de esperança, união e perspectivas para 2026. Esse tipo de pronunciamento, ele vai além desse caráter simbólico, tem peso político e pode ser uma das poucas oportunidades de falar diretamente com toda a população em uma cadeia, em uma grade obrigatória onde as pessoas vão ouvi-lo, né, Karime? Nos bastidores chama a atenção esse contexto político, como a gente ainda adiantou ainda há pouco, que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ela divulga agora uma mensagem de Natal nesse mesmo horário em que ela disse que vai se pronunciar através das redes sociais, do PL Mulher, movimento que é lido como uma disputa simbólica de narrativa e também de atenção, especialmente junto a esse eleitorado mais conservador e evangélico. Karime. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E uma fuga em massa foi registrada na unidade prisional de Maués, no interior do estado do Amazonas, hoje, quarta-feira, dia 24 de dezembro. Não há registro de mortos, feridos ou reféns e o número exato de detentos foragidos não foi divulgado. Estima-se que mais de 10 homens tenham conseguido deixar o presídio. A fuga teria acontecido durante o banho de sol pela manhã, após os detentos conseguirem serrar uma grade de proteção do pátio da unidade. Entre os fugitivos estão pessoas com passagens por crime como roubo, homicídio e tráfico de drogas. 18 horas. Nós fomos às ruas para falar sobre os pedidos de presente para o Papai Noel. Gente, hoje é véspera de Natal e a gente vai ouvir agora, né, Karime? Inclusive alguns pedidos que o André Meirelles ele conseguiu pra gente, né? Exatamente. Vamos ouvir mais duas pessoas, o que elas pediriam, né? O que eles pediram para o Papai Noel. Anderleia Paiva, eu sou Caixa. Papai Noel falasse assim, ó, você tem direito a um presente, o que você ia escolher? Uma casa. Por quê? Porque eu moro alugado, né, com meus filhos e eu quero proporcionar o melhor para meus filhos. Trabalho numa esfirraria, sou atendente e meu nome é Lucas Sena, minha avó de volta. Por que aconteceu? Porque as coisas pra mim, nossa família não é muito legal. Fosse um bem material. Uma moto. Porque dá pra te ser livre, digamos assim, com ela. E ajuda muito nas coisas no trabalho também. Ajuda a pensar, às vezes, quando tá a 210 por hora. 18 horas. Trânsito. Poxa vida, a gente até ficou emocionado do rapaz que ele pediria a avó dele de volta. Quantas pessoas também a gente não gostaria de ter de volta, ter pertinho nessa véspera de Natal, mas eu tenho certeza que os corações seguem unidos. Vamos lá. E vale também até, Karime, pra gente aproveitar, valorizar aquelas pessoas que ainda estão presentes. Que boa. Muita gente não dá valor, mas quando perde, infelizmente. Então, dá aquela ligada, vai lá, dá um abraço. Diz que ama, pede perdão, vamos reatar as nossas alianças, né, Karime? Perfeito. Hoje é o dia, gente. Vamos aproveitar essa véspera de Natal para isso, confraternização. Vamos lá, André Meirelles, conta pra gente como é que está o trânsito. Eu sei que tem operação do Detran, não é isso? Isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, primeiro o trânsito, né, tá tranquilo, trânsito com boa fluidez. A gente também percorreu pela Avenida Brasil, nos dois sentidos. O trânsito flui bem também, ali pela Ponta Negra tem trânsito tranquilo. Olha, tá tendo sim uma operação que tá todo vapor, com blitz pesada nas ruas de Manaus e também na região metropolitana. Então o objetivo é reduzir aí acidentes para salvar vidas nesse fim de ano. A
operação, ela já começou aí desde a última terça-feira, dia 23, mas ela segue, tá? Até o dia 1º de janeiro do ano que vem. Então são mais de 120 agentes de trânsito que estão nas ruas de todas as zonas aqui de Manaus e de municípios próximos aqui da capital, reforçando aí essa fiscalização nesse período agora de grande movimentação nas vias. E o foco principal, claro, evitar acidentes, especialmente os causados aí por álcool e direção, além de orientar motoristas, motociclistas e também os pedestres. A gente vai conferir a fala agora do diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes, que fala que essa operação não é a caráter punitivo, né? Mas sim para educar ali quem vai estar dirigindo nesse fim de ano. Detran Amazonas saindo agora para as ruas no intuito de fiscalizar as pessoas que insistem em dirigir alcoolizada, educar também as pessoas. A ideia do Detran não é punir ninguém, a ideia do Detran é trazer paz no trânsito. E para que a gente tenha paz no trânsito, a população precisa ter a consciência de que álcool e direção não combinam, que o motociclista precisa usar o capacete, que os condutores precisam respeitar as leis de trânsito e o pedestre precisa ter atenção à hora de atravessar a rua. Nós pedimos a contribuição da população para que nós tenhamos um Natal tranquilo, seguro e um ano novo de paz, que nós possamos passar para o ano de 2026 na maior tranquilidade e sem acidentes de trânsito. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes. Só para lembrar que essa operação do Detran vai ter também ajuda da Secretaria de Saúde, SAMU, que qualquer ocorrência eles vão estar ali para atender qualquer situação que acontecer aí. Então, atenção, hein? Você vai dirigir, né, nesse fim de ano, tem blitz aí nas ruas, nos 4 cantos da capital amazonense. Então, se for para sair, né, Karime, Kenderson, para beber, vai lá e pega um aplicativo, não é verdade? Sem dúvida alguma, André Meirelles. Muito obrigada. 18 horas. Previsão do tempo. Karime, daqui a pouquinho a gente vai falar a previsão do tempo, mas eu quero começar agora, Karime, pra gente voltar a falar sobre o assunto de Natal. Sim, vamos lá. Porque muita gente ficou mandando mensagem pra gente, a gente foi às ruas, o André conversou com a galera e a gente tá tão emocionado com os pedidos, Karime. Vamos ver o que mais pessoas pediram de Natal? Meu nome é Carlos, Carlos Saulo, trabalho com vendas, design. Se o Papai Noel aparecesse pra você e falasse assim, o que você quer ganhar de Natal? Eu quero ganhar uma casa, né? Uma casa. Eu queria ganhar uma casa própria, ter minha própria vida assim, é o que eu queria, entendeu? Meu nome é Ana Castro e a minha profissão, eu sou operadora de caixa. Se o Papai Noel viesse e falasse bem sobre ti, o que você quer ganhar nesse Natal? Rapaz, eu acredito que, assim, pra mim mesma, eu queria também ganhar uma casa. Mas uma coisa mais barata, acho que um celular. Uma coisa mais barata. 18 horas. Muitos pedidos, né, Karime? Muitos pedidos bacanas e a gente continuou o top 10 aí, um dos melhores é minha vozinha de volta, gente. Vamos dar valor a quem ainda está com a gente, né, Ken? Vamos seguir agora, gente, pra gente saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, véspera de Natal chuvosa na capital amazonense. O Instituto de Meteorologia colocou Manaus no alerta vermelho, que significa possibilidade de chuva acima de 100 milímetros por dia. E olha só, esse volume de água pode causar todos aqueles transtornos que a gente já conhece, como alagamentos, queda de árvores, descargas elétricas e falta de energia. E esse aviso, ele vale até a meia-noite de hoje, hein? E não é só Manaus. Vários municípios da região metropolitana e do Baixo Amazonas também estão no mesmo grau de severidade. A lista vai de Manacapuru e Itacoatiara até Parintins, Maués e Novo Airão. Então, o cenário para a noite de hoje é de muita chuva, muita atenção e aquele cuidado extra que a gente precisa ter nesses dias, hein? E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 25 de dezembro, quinta-feira de Natal, segundo o Clima Tempo. A previsão para a nossa quinta aponta um dia que vai ser todo nublado. E diferente de hoje, amanhã a chance de chuva diminui um pouco e cai ainda mais para a noite. Ou seja, vai chover, mas nada de temporal como foi no dia de hoje. E eu quero só ressaltar, Karime, Kenderson e ouvintes, que esse tempo chuvoso é porque nessa semana o Brasil está sob influência de sistemas climáticos que estão trazendo mais umidade para o norte e tempestades fortes para o sul do país. Então, fique
Fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil e fiquem seguros. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 97%. E eu também quero desejar a vocês uma feliz véspera de Natal a todos, Karime, Kennedy e ouvintes. Muito obrigada, Vanessa. Agora vou perguntar pra Vanessa. Vamos. Papai Noel aqui, o que você pediria pra ele? Eu pediria paz, união, fraternidade, amizade. Mas se fosse, né, um pedido materialista, eu acho que eu pediria um novo iPhone. Tá certo. Tá ótimo, Vanessa. Valeu. Uma ótima véspera de Natal pra você e pra sua família. Obrigada pra vocês também, Karime. E já que a gente tá falando ainda de Natal, Karime, nessa época do ano existe um tema que ele volta a preocupar bastante, principalmente os pais de pets, os pais de animaizinhos, por conta da questão dos fogos de artifício, Karime. É terrível isso. Você tem alguns animaizinhos em casa, né? Tenho gato, tenho cachorro e o barulho, eles ficam desesperados, gente. E é além do estresse, porque tem animalzinho que morre do coração, tem animalzinho que foge. Tem uma amiga que perdeu 12 cachorros numa dessas situações, era campeonato de futebol. Gente, isso é muito sério. E aí você imagina também pessoas que tem gente idosa, crianças, autistas, né? Exato. Fogos são terríveis. Mas a Nathalie Moraes preparou pra gente uma reportagem falando a respeito dos pets. Ela conversou com especialistas e traz pra gente algumas dicas de como a gente que tem gato ou cachorro, como que a gente pode enfrentar esse período de uma forma mais tranquila, sem colocar os bichinhos em risco. Vamos acompanhar. Muito boa noite, Karime e Ken. O show de cores toma conta do céu durante as festas de fim de ano. É sempre muito bonito, mas a gente sabe, o som produzido pelos fogos de artifício gera transtornos aos animais. A dentista, a Shirlane Brito, por exemplo, relata que seu fiel escudeiro, o cão de 4 anos chamado John Lennon, sofre com o barulho, mas ela tem uma estratégia para garantir a tranquilidade do animal em situações deste tipo. Durante as festas de final de ano, ele se sente um pouco incomodado com o barulho de fogos. O que eu faço para acalmar ele? Todo ano a gente vai para cima da cama, fecha a casa, liga o ar, liga um filme natalino que ele gosta e a gente fica deitado junto, até passar mais o barulho. O médico veterinário Paulo Sérgio alerta que o barulho dos fogos de artifício é o principal fator de estresse dos pets, tanto na noite de Natal quanto no Réveillon, uma vez que os cães e gatos possuem a audição mais aguçada e que os seres humanos, o que torna o som ainda mais alto, ameaçador e até mesmo desconfortável. Alguns que são fitoterápicos, outros que são medicamentos que são prescritos pelo médico veterinário. Mas é importante sempre passar pelo médico veterinário para ele orientar certo de qual tipo de medicamento a ser utilizado. Para o veterinário, a saúde do animal, a presença de convidados dentro de casa para as ceias, de festas e familiares também altera ali a rotina e o cotidiano dos animais. E esse é um outro fator que também acaba estressando o animalzinho, que pode ser minimizado com o uso de fitoterápicos sob orientação médica, que deixam os seus pets ali mais relaxados e confortáveis. E isso pode ocasionar uma intoxicação, isso pode ocasionar problemas graves de saúde ao animal, tanto cão como gato. E o que acontece com o animal? As sintomatologias são: o animal ele tem vômito, tem diarreia, às vezes chegando a um ponto de sangue, e isso pode agravar mais ainda a saúde do animal e levar o animal a óbito. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Caso o animal comeu uma coisa, apresentou esses sintomas, correr o mais rápido possível para o médico veterinário. O veterinário Paulo Sérgio também afirma que outra preocupação nesse período é o risco de intoxicação por conta da ingestão de alimentos impróprios que são servidos nas ceias, que possuem ingredientes que não são indicados. A gente sabe aí tem muita maionese, uva passa, farofa e principalmente o chocolate. Nesse período, quem tem uma companheira ou um companheiro de 4 patas precisa redobrar os cuidados e a atenção. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Kennedy.
Você está ouvindo 18 horas. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Tá aí as dicas pra gente, né? Que tem uns pets, que tem os bichinhos. 7 em ponto, Kennedy. Vamos lá, vamos ouvir mais pedidos de Natal feito pelos nossos ouvintes. André Meirelles foi às ruas, ouviram o que as pessoas estão querendo pedir para o Papai Noel. Vamos lá, vamos ouvir. Oi, meu nome é Luciano, sou estudante, eu tenho 12 anos. Você pode ganhar um presente. Que presente você escolheu? Um carro pra minha mãe. Por quê? É porque a gente anda a pé. Aí eu queria um carro que é mais fácil pra gente se comover. Se, tipo, andar pelos lugares, isso, sabe? Eu queria um carro. Manuel Brasil, eu sou eletricista. Que os seres humanos sejam mais humanos um com o outro, né? Que exista Deus no coração de cada um. Eu acho que já melhoraria muito o mundo. Isso é bem material pra você. 18 horas. Trânsito. Tá aí, gente, só pra finalizar, o melhor pedido de todos, né? Mais humanidade para o ser humano, né? Não, Kennedy? Incrível. Esse pedido arrasou. Nossos ouvintes são maravilhosos, gente. Obrigada para vocês que participaram dessa enquete nas ruas sobre o seu pedido, né? Para o Papai Noel. Muito sensacional. Fechou com chave de ouro. Vamos agora para o último giro nas ruas da cidade. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Boa noite, para encerrar aqui, Karime, Kennedson. Olha, as ruas aqui da capital amazonense estão tranquilas, com trânsito tranquilo. A gente buscou se tem algumas ocorrências, não podemos afirmar se não tem, mas as que a gente buscou nessas principais vias, tudo tranquilo até o momento. Então, trânsito tranquilo pela cidade, a gente já deu as dicas também, né, do Detran aí, de dirigir aí, não vai beber, né, porque se for beber tem que pegar um aplicativo. Eu encerro aqui falando que, olha, Feliz Natal a todos os ouvintes, né, que nessa data aí traga paz, amor, saúde, esperança para você, para sua família, que o ano vem aí ainda muito melhor. Para vocês também aí no estúdio. Muito obrigada, André Meirelles, e para o Ivan, nosso motorista. Feliz Natal, do 18 Ivan. horas. Feliz Natal, Ivan e André Meirelles. Muito obrigada. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesse Natal, é preciso lembrar de que os maiores presentes são aqueles que não podem ser embrulhados. Amor, fé e esperança. Nesse Natal, que a paz e a gratidão inspirem nossos corações e alimentem nossa alma para a solidariedade. Que a alegria dessa data nos inspire a espalhar bondade por onde quer que passemos. Que esse Natal seja um convite para renovar sonhos, celebrar conquistas e fortalecer laços de amizade, companheirismo e de família. A magia da vida está em valorizar o que realmente importa: as pessoas. Hoje agradecemos pela audiência de todos os dias e desejamos que a alegria e a prosperidade estejam sempre presentes na vida de todos. Que a vida de cada um seja iluminada por novas oportunidades. Que cresça a cada dia no coração de cada um o sentimento de paz e amor. Feliz Natal. 18 horas. E é isso aí, a gente termina o 18 horas de hoje desejando um Natal abençoado para você, para sua família, para seus amigos, para os seus parceiros, né, Kennedson? É isso aí, Karime. Muito boa noite para você que acompanhou 18 horas até aqui. Feliz Natal, um próspero ano novo, que Jesus esteja nas suas mesas, abençoando a vida de vocês. Até amanhã, beijão no coração, tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.